E aí, tudo bem? Seja bem-vindo. Pois é, o assunto chegou na minha sala de aula. Eu estava trabalhando ciência e aí o assunto chegou, o assunto da capivara. Eu achei interessante porque foi uma aluna, não sei se você sabe, mas eu sou professor dos pequenos. Esse ano eu estou com uma turma que a maioria tem 10 anos, alguns têm 9 anos e outros, acho que tem 2 alunos que têm 11 anos, mas a maioria da turma tem 10 anos. Eu achei interessante porque, mesmo com 10 anos, a aluna tem essa informação. Isso significa que ela está aí antenada, né? Vamos dizer assim, está por dentro dos fatos. E aí ela comentou sobre a questão da capivara, aquele rapaz lá, não sei de que cidade que ele que ele acabou domesticando uma capivara. Eu aproveitei o assunto, né, a pergunta, o comentário da aluna e comecei a trabalhar. Já que o assunto era animais, então eu fiz um paralelo, uma diferenciação entre os animais silvestres, os animais que a gente considera selvagem, e os animais domesticados, que é a questão dos pets. E aí no meio da conversa, no meio da aula ali, um aluno perguntou, e eu gosto quando eles perguntam, significa que eles estão interessados, né, no assunto, e o assunto está tendo aí um feedback com eles. E aí o aluno perguntou a minha opinião sobre a questão de ter uma capivara, ou não ter uma capivara, o que eu penso sobre isso. Eu falei para eles o que eu penso, claro, na linguagem, para que eles possam entender. Mas depois eu falei, vou gravar um vídeo sobre esse assunto. Então esse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos animais e falar a minha opinião sobre a questão de ter ou não ter uma capivara. Fica até o final que esse vídeo vai ser muito interessante. Fica aí, hein? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Nós estamos chegando a 688 vídeos, então tem muitos vídeos, tem vídeos sobre concursos públicos, estágio, vaga de emprego, tem concurso sobre dicas aí para você tirar nota, enfim, tem concurso aí, tem vídeos, né? Tem vídeos aí, diversos assuntos, sempre na área de educação. Então tem vídeo aí bem interessante aí, se você quiser passar de ano, assiste aí alguns vídeos, tá bom? Então eu estava em sala de aula, lembrando que meus alunos são pequenos, então eu falo de forma que eles consigam entender. Eu estava na sala de aula falando sobre a questão, então, de animais, aí surgiu a questão dos animais. Se você olhar historicamente, aí é o que eu quero conversar nesse vídeo. Antes da minha opinião, eu quero tentar fundamentar. Se você olhar historicamente, durante a história da humanidade, assim, você vê que os animais lá no início, bem lá no início, você não tinha animais domesticados, né? E por que os animais foram domesticados? A resposta que eu vou dar, que não é a única, tá? E lembrando também que é a minha opinião, se você quiser já deixar aí nos comentários o que você pensa sobre, mas se você perceber por que o ser humano, ele foi ao decorrer do desenvolvimento aí, da evolução, vamos dizer assim, ele foi domesticando os animais. O ser humano tem uma coisa bem interessante, talvez é a minha forma de pensar, vou repetir, deixa nos comentários se você pensa assim ou não, mas o ser humano sempre tenta tirar proveito das coisas, de tudo, né? Às vezes faz alguma coisa, a pessoa fala assim, mas ele fez alguma coisa desinteressadamente, né? Não fez, não pensando nada em si. Mas no fundo, eu sempre fico assim desconfiado. Quando alguém faz alguma coisa, porque ele quer alguma coisa em troca, né? Porque a pessoa tem um animal de estimação. Aqui, por exemplo, eu tenho meu cachorro, que está aqui, está deitadinho ali, esperando para me sair passear com ele. Tínhamos aqui 5 gatos, né? Mas infelizmente nos últimos 3 anos aí morreram 2, morreu o Pelé, se eu achar uma foto vou colocar aqui, e morreu o Gigante era um gatão grande assim, parecia um gigante mesmo. E agora temos o meu cachorro e tem 3 gatos, tem o Luke, eu chamei ele de gordo, fazendo bullying com ele, tem o Ruivo,
porque ele é ruivo, e tem o Zap. Então aqui tem três gatos e um cachorro. E aí você pergunta, mas por que a gente tem esses animais? Porque eles nos dão um bem-estar, a gente gosta de estar com os animais faz bem pra gente. Então, na realidade, assim, historicamente, se você for olhando, por que eles domesticaram o cavalo? Porque o cavalo, o burro e assim por diante, trazia o que para eles? Até o boi, né? Tinha carro de boi. Então, por que eles domesticaram esses animais? Porque servia de transporte no meio da agricultura. Porque, por exemplo, se você pegar aí, alguns anos atrás, você tinha elefantes domesticados. Elefantes que ficavam no circo. Por quê? Porque os elefantes traziam um bem material e trazia plateia, público, né, para as pessoas. Então, se você olhar assim, se você analisar friamente, é exatamente isso. O ser humano domesticou os animais porque ele queria alguma coisa em troca dos animais, do animal em si, né? Então ele não fez porque ele é bonzinho, porque ele gosta simplesmente, não, porque ele traz. E aí eu repito, por que as pessoas têm pet, né? Existem vários motivos, mas um dos motivos é a questão da companhia. Eles são companheiros mesmo, eles te dão alegria, te dão bem-estar. Por mais que as pessoas falem, mas eu não tenho interesse, mas de alguma forma tem. E aí você tem que cuidar, e aí antes que eu já começo a falar, tem que cuidar porque existe sim uma exploração dos animais. Quando você usa os animais para você acabar tendo visibilidade, tanto nas redes sociais, questão de influência, eu não estou dizendo que é o caso dessa pessoa lá que tinha ou que tem ainda a capivara, mas o que as pessoas têm que cuidar é que muitas vezes as pessoas usam os animais para se projetar. Então acaba tendo aí, tem uma reportagem que surgiu aí de uma pessoa famosa. Eu também não estou dizendo que isso é o caso, não quero que ninguém me processe por isso. Mas, na verdade, muitas vezes as pessoas usam os animais para se projetar. Então, faz dos animais uma causa. Quem muito na época da eleição, por exemplo, não divulgou querendo se eleger dizendo que estão protegendo os animais, coisas parecidas. Então, existe sim, o primeiro ponto existe a questão da exploração do animal para o benefício do ser humano. Então, muita gente usa isso. A causa animais, eu luto pela causa animais, mas em contrapartida eu quero alguma coisa, eu acho que é necessário. Não estou dizendo que todo mundo faz isso, existem algumas pessoas que realmente gostam dos animais e faz, e busca, e etc. Agora, outra coisa, então essa primeira coisa, a gente tem que observar a questão eu já falei duas coisas importantes. Primeiro, o porquê que houve a domesticação dos animais. Segundo, a gente tem que prestar bastante atenção que existem algumas pessoas que exploram os animais. E o terceiro é o seguinte, eu faço isso assim, até fiz uma postagem hoje numa das minhas páginas, vou deixar embaixo aí se você quiser seguir, que é assim, a gente tem tanto animal de rua, sabe, tanto animal que você passa assim, os animais estão abandonados, jogados. Se as pessoas gostam de ter um animal, por que não pega esse animal e começa a cuidar? Por que tem que tirar um animal do próprio habitat dele e trazer para cá? Então, assim, a gente tem que começar a pensar, puxa, eu quero ter um macaquinho. Que macaquinho? Se você tem um cachorro, um gato aí jogado, são animais também que merecem a nossa atenção. Porque tem que tirar um animal do seu habitat e trazer para cá. Outra coisa que é muito importante, que eu quero fazer uma comparação, assim, existe o animal que são domesticados, que são os pets, né? E existem os animais que são selvagens, mas eles continuam sendo selvagens. Presta atenção no que eu vou falar para você. Vamos dizer que você está aqui no Brasil e você é um país tropical, abençoado por Deus, e você está aqui nesse país com calor, etc. Aí você que tira você e leva você lá para a Antártica, por exemplo, sei lá, um lugar gelado lá. Lá você vai ter que se adaptar, correto? Pensa numa anta, por exemplo. Uma anta ou numa capivara, um macaquinho, você tira do habitat dele lá da selva, da floresta e traz para a cidade. Ele vai ter que se adaptar, correto? Ele vai ter que se adaptar. Mas mesmo ele se adaptando, ele continua sendo um animal. É isso que as pessoas têm que pensar. Então, mesmo que você saia daqui, olha o exemplo que eu estou te dando. Mesmo que você saia daqui, talvez para você não tenha nada a ver, mas para mim tem. Mesmo que você saia daqui e você vá para outro ambiente, você continua sendo um ser humano.
Então o animal que ele é selvagem, a natureza dele em si, ele é selvagem. Não é selvagem, ele é silvestre, ele é daquela região. Então você tira ele daquele ambiente e coloca para si. E para encerrar, a minha opinião eu sou totalmente contra. Por quê? Porque isso abre uma brecha, né? Em direito a gente fala outro termo, mas isso abre uma brecha para as pessoas começarem a pegar os animais silvestres e trazer para si. Aí as pessoas podem justificar assim, mas mataram a mãe. Mas para as pessoas, se começar dessa forma, para as pessoas trazer os animais que são das florestas, dos matos, etc., e trazer para a cidade, para sua casa, vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque as pessoas não vão querer um animal grande, um animal já formado. O que eles vão tirar? Ou pegar o animal que é pequeno e trazer o filhote, ou até, esse caso que aconteceu, matar a mãe para pegar os filhotes e trazer. Quer dizer, a gente não pode fazer isso. Pelo contrário, eu sou a favor de que há um fortalecimento do IBAMA, e parece que existe, vou deixar também na descrição aqui, existe vários concursos já abertos para o IBAMA, então o IBAMA tem que ter dinheiro, recursos públicos, tem que ter funcionários, tem que ter uma estrutura e impedir isso sim, impedir essa ideia das pessoas, proibir mesmo. Proibir a ideia das pessoas de ter um animal, tirar o animal do seu habitat e trazer para cá. Porque isso pode acontecer, ou pior ainda, acontecer um comércio de animais, onde que as pessoas vão viver apenas para tirar o animal do seu ambiente e acabar vendendo. O ser humano faz isso. É igual essas pessoas que criam os animais para vender, né? As pessoas fazem o máximo, eu quero um animal de raça, aí vai lá, pega o animal, paga um absurdo pro animal, para acabar se mostrando, vamos dizer. Pega um animal de rua aí, um animal que está abandonado e começa a criar. Qual que é a diferença? Tá bom? Bom, mas essa é a minha opinião, que eu sou totalmente contra. Falei para os meus alunos, claro, na linguagem deles, por que eu sou contra. Eu acho que, aqui nós vamos embora, nós vamos fazer o nosso passeio daqui a pouco, tá quase no horário. Então, é isso que, então essa é a minha opinião, não quer dizer que seja a única. Deixem nos comentários se você é contra ou a favor. Eu sou totalmente contra. Eu acho que se pegou o animal lá porque a mãe morreu, ele tem que dar para os órgãos competentes, tratar o animal, readaptar o animal e voltar o animal para a floresta. Se abrir mão, se abrir uma brecha, vamos dizer assim, para que as pessoas tenham cada vez mais os animais selvagens, daqui a um tempo você vai andar na rua e vai encontrar lá um macaco jogado na rua, vai encontrar um elefante não, né? Vai encontrar uma anta, vai encontrar uma capivara, vai encontrar um bicho na rua jogado. Por quê? Porque você encontra os cachorros jogados na rua, abandonado. Da mesma forma, daqui a algum tempo você vai ter os animais silvestres abandonados nas ruas, na cidade e assim por diante. Tá bom? Na minha opinião, sou totalmente contra, não deve ter, e deve ter uma multa bem alta para as pessoas. Multa, e as pessoas têm que ser presas, porque pega os animais e tira do seu ambiente, do seu habitat. Tá bom? Um forte abraço, se inscreva no canal. Porém, isso aqui não é a minha opinião. A minha opinião, deixa a sua aí para você ver se é a favor, se é contra. Deixa aí. Tchau. Até a próxima. Fui. Vamos, bebê. Vamos. Quer colo? Ixi, nossa. Olha o fio. Vamos? Passear? Vamos passear então.